Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo, eu espero falar rapidamente, uma promessa que eu quase nunca cumpro, sobre a questão da variação de glicogênio, né, hepático e muscular, em função do horário que se treina. Então, basicamente, o trabalho diz, né, variações diurnas no glicogênio muscular e hepático diferem dependendo do timing do exercício. Basicamente, timing de manhã e de noite, a gente vai falar disso, tá? Então, nesse trabalho, ele começa introduzindo falando que existem evidências que o exercício é benéfico para a saúde, que esse benefício é amplamente distribuído em diferentes populações, né? E aí ele fala aí, como vocês podem ver na tela, que existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para exercício moderado, intenso, como a gente sempre fala em aula, né? E aí, basicamente, ele vai chegar ao ponto de dizer que, apesar dessas recomendações, não existe uma recomendação clara sobre o timing, né, o momento, o dia. E aí, em termos de timing, ele coloca dois pontos, né? A questão pós-absortiva e a questão pós-prandial. E aí, como vocês podem ver também, ele fala que a única maneira de você, não está aqui nesse slide, acho que está no próximo, né? Aqui, já vou mostrar. Mas ele comenta aqui um ponto que a única maneira de manter um estado pós-absortivo verdadeiro é o jejum noturno, tá? Mas então ele fala aí, recomendações não tem, apesar de falar de intensidade, duração, frequência, não fala do time. E aí, que essa questão do time tem vindo à baila aí na discussão em função de várias características, efeito do exercício na sincronização do ritmo circadiano, da ingestão alimentar, do metabolismo da glicose, né? Então, aí ele já puxando o ganchinho para essa coisa aí do pós-prandial, pós-alimentado, portanto, pós-absortivo, é um tempo que não come, que há uma diferença aí na relação do uso de gordura, que no pós-prandial usa, né? É esperado, usa-se mais gordura. Inclusive, ele vai falar que no jejum noturno você vai tendo uma mudança, né, um shift, um deslocamento aí do uso da glicogenólise para o aumento do ácido graxo, né? Então, ou seja, uma coisa que ele fala no trabalho, à medida que o glicogênio hepático vai diminuindo, porque ele é o responsável por manter a glicemia, você vai tendo essa mudança. Então, o jejum noturno, que nem eu falei, a única forma de induzir mudança no estado pós-absortivo nas pessoas que costumam fazer 3 refeições de um jeito tradicional, né? A não ser que o cara esteja fazendo nenhum protocolo de jejum intermitente, alguns deles, né? Aí ele fala, que como eu comentei aqui no meio, né? Como eu comentei, jejum noturno, muda a oxidação de substratos. E aí ele fala, nesse último parágrafo, que basicamente é o seguinte, que talvez o glicogênio muscular e hepático sejam mais que só estoques de carboidrato, mais que estoque de energia. Por quê? Porque há uma sinalização de que quando o glicogênio hepático, alguns estudos mostram, o glicogênio hepático começa a diminuir, você, via sistema nervoso central, ativa a lipólise lá no tecido adiposo, ou seja, né, o metabolismo energético total está integrado. E aqui comenta que no músculo esquelético, quando o glicogênio muscular começa a diminuir, se ativa a MPK, e essa MPK vai ativar uma cascata, né, um sensor ali da necessidade de energia, vai ativar várias enzimas, inclusive essas enzimas relacionadas, por exemplo, ao uso de gorduras como CPT, lipase ou hormônio sensível, né? Então, quer dizer, o estoque de glicogênio estaria, na verdade, modulando e sendo modulado ali pela questão, modulando, ajudando a controlar essa função do metabolismo energético diário. Então, na verdade, o objetivo aí não é ficar especulando, falando dessa coisa do metabolismo corporal total, mas sim mostrar que essa questão do glicogênio conforme o dia, o momento do exercício pode ser discutido, pode ser explorado, porque se realmente os estoques de glicogênio têm a ver com, por exemplo, o controle do metabolismo energético, do controle do metabolismo, por exemplo, a relação do carbo com o lipídio, treinar num horário, por exemplo, que esgote o glicogênio, diferente do outro, pode ter implicação nesse sentido. Basicamente, essa é a ideia do trabalho, ou seja, né, se os estoques de glicogênio têm a ver com uma modulação do metabolismo energético, e aí pensando, por exemplo, a inter-relação dos carbos com lipídio, e aí eu pego um horário de exercício que degrada mais glicogênio, isso vai ter uma representação no metabolismo diário diferente de fazer exercício num horário onde isso não aconteça. Então, por isso que ele coloca aí, dessa forma, o glicogênio muscular e hepático, né, não é, ou não são, na verdade, apenas uma fonte de energia, como eu falei, mas também um regulador do metabolismo energético corporal, né? E isso não foi investigado em estudos.
Então, só para mostrar aí o que que ele faz, basicamente, ele pega nove jovens corredores, eram bons corredores, VO2 acima de 60, e esses caras fazem um estudo de design repetido, eles fazem as duas situações, né, com um intervalo de uma semana. Então, basicamente, eles fazem num dia uma refeição, chegam no laboratório, lá descansam, fazem uma refeição às 18, vão dormir às 23, e aí, num dos dias, eles acordam e vão fazer exercício às 7 da manhã. E aí depois tem um café às 9, desculpa, vou fazer isso às 6 da manhã, e aí tem um café às 7 e às 16. Então, um grupo que ele chama de morning, o grupo manhã, ele faz exercício em jejum, quer dizer, ele fez a refeição prévia, passa por esse jejum overnight, ou seja, então ele fica no estado pós-absortivo, né, o da manhã, e aí faz exercício, depois eles têm café e almoço. Um outro grupo não, outro grupo, numa outra condição, as mesmas pessoas fazem o quê? Fazem lá a refeição 18 horas no dia anterior, vão dormir, acordam, tomam um café às 7 da manhã, fazem um almoço às 3 da tarde e vão se exercitar às 16, às 4 da tarde. Então, esse é o grupo tarde, tá? E o que ele mostra aí nesses resultados? Basicamente, ele mostra que questões como frequência cardíaca, lactato, pós-exercício, PSI não mudaram em função de ter feito exercício de manhã em jejum ou ter feito à tarde, após tomar o almoço, né? Feito à tarde, tomando almoço, café da manhã. Mas algumas coisas se mostram diferentes. Então, aqui na tabela 1, né, então você tem consumo de oxigênio, produção de CO2, ventilação e taxa respiratória, né? Razão de troca respiratória, que é o CO2 por O2, que mostra ali a porcentagem de substrato. Então, aqui você vê, por exemplo, que o exercício da manhã, apesar. Eles correram, perdão, eles fizeram um exercício, né? Qual exercício, Frank? Então, eles fizeram um exercício a 70% do VO2 por uma hora. Então, mesmo aqui num exercício a 72% do VO2 dele uma hora, você vê que o pessoal que fez na manhã teve um consumo aparentemente maior de lipídio, né? Porque o VO2, o RS está mais baixo, claro que é carbo, mas comparativamente ao tarde, né? E deu significância aqui, mais gordura do que carbo, proporcionalmente falando, aí, apesar da pequena diferença. E teve também aqui uma diferença no CO2, né? Então a gente sabe que o CO2 e o O2 vai mudar aí a proporção. O O2 foi diferente, mas a diferença foi só em relação ao basal, não foi tão em relação à diferença aqui de uma condição para outra. Mas aí já acho zerino, né? Agora, a grande diferença do estudo foi realmente em função aqui do glicogênio. Então, se você for ver, ó, como eu falei, no primeiro dia, tanto quem se exercitou de manhã como exercitou de tarde, fez a jantar, 18, e foi dormir. Então, você vê que ó, não tem diferença de glicogênio muscular e hepático. Aí a diferença é, esse aqui, ó, morning, você vê que ele faz exercício às 6 da manhã, né? Então, ele faz exercício às 6 da manhã e aí você vai vendo que ao longo do dia, ó, o glicogênio dele fica mais baixo. Vai recuperar só de tarde. Sendo que ele almoça aqui, desculpa, sendo que ele toma café às 7, né? Não recuperou ainda. E aí, faz um almoço às 13. E aí você vê que vai ficar só igual lá para as 17. Já a parte do glicogênio hepático, ó, você vê que ela diminui, inclusive ele fala aqui que diminui uns 20 e poucos por cento na noite, porque é o fato do glicogênio muscular, desculpa, o glicogênio hepático está mantendo a glicemia, e aí reduz mais ainda, mais uns 40 e poucos por cento com o exercício. Você vê que fica baixo aqui ao longo do dia, até recuperar a tarde. Por outro lado, o glicogênio muscular não muda nada, tanto em relação a quem faz isso de manhã ou de tarde, porque faz sentido, o glicogênio muscular, ele, diferente do fígado, o papel dele não é manter a glicemia, o papel dele é só contração muscular. Então você vê que o glicogênio muscular aqui, né, de tarde só vai mudar quando o cara começar a fazer exercício, né? Não tem tanta diferença. E aqui, repara, né? Claro, não tem diferença aqui porque a pessoa começa a exercitar a partir das 16 aqui. E ele fala que uma das limitações é que ele não acompanhou depois, ao longo do dia, esse glicogênio muscular. E aqui o hepático, ó, você vê que quem exercita à tarde, ó, cai um pouco em função do sono, em relação à medida das 20 horas do dia anterior, cai um pouco no sono, mas fica ao longo do dia meio que constante. Aí a pessoa toma café aqui, ó, e vai aumentando. Toma café e almoça. E aqui, quando ela faz exercício, ela está com o glicogênio cheio. Então, basicamente, o que ele mostra é o que a gente está falando aqui. É isso, né? Então, repara, ó, quem fez exercício pela manhã, olha o que acontece com o glicogênio muscular. É óbvio que ele vai diminuir e vai sendo recuperado ao longo do dia.
Quem faz o exercício à tarde, isso aqui só vai cair lá na hora que ele fizer exercício às 16 horas. Mesma coisa o glicogênio hepático, né? Quem fez pela manhã, ele cai bastante, como a gente viu lá, e vai sendo recuperado ao longo do dia. E você vê que mesmo um café da manhã almoço, ele fica mais baixo do que o glicogênio de quem só vai treinar à tarde, né? Aí o cara treina de tarde e cai. Então, basicamente, ele mostra, né, que o principal resultado dele é justamente isso, né? O exercício feito pela manhã, tanto o exercício feito pela manhã, tanto quanto de glicogênio hepático ou muscular, foi associado com menor conteúdo de glicogênio ao longo do dia, em relação à tarde. Então, quer dizer, se você fez isso de manhã, o tanto de glicogênio muscular como hepático, ele ficou reduzido ao longo do dia, em comparação à condição que você fez só exercício aí de tarde. Então, aqui no canal, por exemplo, só curiosidade, né? Ele tem um vídeo que fala quando você compara quem tomou café da manhã e vai treinar de tarde, ou quem só toma a mesma quantidade de carbo e tudo mais só na hora do almoço. Ou seja, eles consomem a mesma quantidade. Um outro vídeo, né? Que eu vou colocar aqui a link para vocês verem. A pessoa, o grupo lá, tomou carboidrato ou no café da manhã e dividido, né, a quantidade café da manhã almoço, uma mesma quantidade, ou toma tudo só no almoço. E aí mostra que quem toma no café da manhã e no almoço tem um desempenho melhor na hora do exercício, em comparação a quem só almoçou. E aí, claro, aí no estudo eles especulam, olha, pode ser porque não, na condição só almoço, apesar de ser uma questão da pessoa ter comido toda a energia e todo o carbo, pode não ter complementado adequadamente o glicogênio muscular. E aqui a gente vê isso, né, que, por exemplo, os caras que fazem o exercício de manhã, cai o glicogênio deles e fica uma parte, até uma boa parte do dia para recuperar, ó. Cai e vai recuperando ao longo do dia, apesar do café da manhã, apesar do almoço. Tá? Então, basicamente, e aí ele mostra aqui que questão de glicemia, não dá significância, insulina também não, mas se você reparar aqui, o grupo, por exemplo, que fez exercício pela manhã, ele aparentemente mostra aqui, ó, um uso, né, um aumento do triglicérides aqui, ó, dos ácidos graxos circulantes, em relação ao grupo que só treinou à tarde. Então, provavelmente, ligando aquilo que a gente falou. Olha, os estoques de glicogênio, eles podem ser uma sinalização em comparação ao uso de substratos corporal total, né, esse controle. Ou seja, aquele grupo que treinou, grupo não, o mesmo grupo, os mesmos indivíduos, os mesmos nobres, quando eles treinaram de manhã, como a gente viu aqui, o glicogênio muscular hepático fica mais baixo ao longo do dia. Então, se essas sinalizações, esse fato do glicogênio, tanto sinalizar o hepático lá no sistema nervoso central e aumentar a lipólise, e o local ativar o uso de gordura, está coincidindo com isso aqui, né? O fato de que o triglicéride ficou mais alto no grupo da manhã. Então, mostrando que não é a mesma coisa você em termos metabólicos. Você treinar de manhã e aí tomar café, né? Então treina de manhã em pós-absortivo e jejum, portanto, aí toma café logo depois e almoça logo depois. Ou acordar, tomar café, almoçar e só depois fazer exercício. Isso tem, então, portanto, uma diferença. O que é essa diferença? Na primeira condição, na qual eu acordo, treino em jejum, meu glicogênio muscular hepático, ele fica mais baixo ao longo do dia, isso provavelmente tem um efeito também na forma com que eu vou usar tanto o carbo, como a forma que eu vou usar o lipídio, e vai ter provavelmente um efeito local lá no músculo, né? E essa sinalização aqui pode ter sido via o fígado. Eu não especula isso, estou comentando em função dos dados que ele apresenta. Mas, de qualquer forma, então, mostrando, né, que não é a mesma coisa. E aí, por isso eu acabei de mencionar esse outro trabalho que tem o vídeo aqui no canal, dizendo, olha, mesmo que você almoce uma quantidade isocalórica e a quantidade igual de carboidrato, né, você tome tudo isso, é diferente de você tomar a mesma quantidade de carbo, a mesma quantidade de energia distribuída de manhã ou na hora do almoço, né? Então, se você tomar todo esse carbo, pelo outro vídeo, tomou todo esse carbo, tomar toda essa energia e for treinar de tarde, o seu desempenho é pior do que se você tivesse dividido esse carbo de manhã e na hora do almoço. É por isso que eu vou colocar o vídeo aí. Isso pode ser, portanto, porque você tem, na verdade, uma metabolização total diferente. Inclusive, naquele artigo lá, os autores falam,
uma questão em como armazenar o carboidrato ao longo do dia. Talvez o cara que só almoçou, apesar de comer todo o carbo, ele não consegue recuperar os estoques adequadamente, tá? Então, basicamente é isso, né? Esse aí, às vezes eu coloco umas capinhas e não explico, né? Mas isso aí é aquele filme lá, O Feitiço de Áquila, um filme antigo, né? Que basicamente aí a Michelle Pfeiffer, se não me engano, é ela e o Hunt, sei lá, não lembro dele, eu lembro do nome do cara, mas não consigo falar. É de antiga, né? Ele se apaixona no cavaleiro, é uma dama, mas aí tem um bispo, o bispo que é ela, não sei como, e faz um pacto com o diabo, mas eu sei que, então, eles nunca se encontram, né? De dia, ela vira uma mulher, ele vira um lobo, não, desculpa, de dia ele é gente, ela é um falcão, de noite ela é gente, ele é um lobo, então eles nunca se encontram, né? Então isso é só para mostrar aí, para você fazer nada a ver com o artigo, mas foi uma analogia da questão dos horários. Então, basicamente, a ideia não é a mesma coisa, em termos de glicogênio muscular hepático, você acordar, treinar de manhã, e depois seguir as refeições, ou acordar, seguir as mesmas refeições e só treinar à tarde. E isso vai ter provavelmente um impacto, né, na forma como você cria, pelo menos agudamente, adaptações ali, mudanças locais. Isso vai implicar a forma como você mobiliza substrato. E aí os autores terminam dizendo, olha, isso tem que ser investigado, porque qual que será o efeito disso na performance? Por isso que eu quis trazer aí, mencionar o outro vídeo lá do carboidrato, onde você tomava a mesma quantidade de nutriente, de energia e carbo, ou dividido o café da manhã ao almoço, ou só almoço. E eu divido que os mesmos indivíduos, quando consumiram a situação só no almoço, não tiveram o mesmo desempenho. Então, embora os trabalhos sejam totalmente diferentes, metodologias diferentes, quando você olha para esse estudo aqui, dizendo que os caras da manhã fizeram o exercício deles, né, embora não tivesse performance, mas o glicogênio demorou para se recuperar ao longo do dia, me lembrou a ideia do outro vídeo, tá ok? Bem, a gente vai sempre aprendendo, estudando os protocolos aí, né, mas vai aos pouquinhos, chegando a algumas conclusões, espero, né? Então é isso, gente. Deixe seu like, chame seus amiguinhos, assista os vídeos do canal. E uma coisa que me deixa contente estou numa correria aí grande, por vários motivos, felizmente todos bons, né? Trabalho. E então aí passei, por exemplo, 5 dias sem postar nada, mas o pessoal está assistindo os vídeos, né? O número de horas assistido o canal. Graças a Deus aí tá todo mundo assistindo, então isso é muito bom. Então até um próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.